Oi, bom dia! Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre educação financeira e a gente vai começar com a temática de imposto de renda e eu vou explicar para vocês o que é, como funciona, então vamos nessa. Antes de eu explicar para vocês como funciona o imposto de renda e para que serve, vale destacar que muita gente conhece o imposto de renda como o leão. E por que escolheram um leão para representar o imposto de renda? Bom, porque o leão é o rei dos animais, mas não ataca sem avisar. Ele é justo, é leal e é manso, mas não é bobo. Então decidiram que esse símbolo seria bom para representar o imposto de renda, para as pessoas não tentarem passar por cima, mas entenderem que ele faz parte e é necessário para a sociedade, além de, é claro, ser uma coisa justa. Bom, o imposto de renda é um tributo cobrado anualmente pelo governo federal que incide diretamente nos ganhos e gastos de uma pessoa e também de empresas. Esses rendimentos são declarados pelos trabalhadores, empresários e proprietários de empresa. Existem dois tipos de impostos de renda: o IRPF, que é de pessoa física, e o IRPJ, que é o de pessoa jurídica. O de pessoa física é feito por pessoas, tipo nossos pais, nossas mães, pessoas normais do dia a dia que todos têm que declarar, menos dependentes, mas eles são incluídos nesse imposto por parte de seus responsáveis. E as pessoas pagam uma quantidade de dinheiro para o governo, dependendo do quanto ela ganha. E tem o de pessoa jurídica, como eu já falei antes, que ele é o de empresas. O de empresas que fazem parte assim do maior lucro de longe do governo, porque as empresas produzem mais dinheiro, querendo ou não, e só fica isenta dessa taxa, né? Empresas sem fins lucrativos, que seriam entidades filantrópicas. Então, não importa se você é de grande ou médio porte, você vai ter que pagar um imposto de pessoa jurídica. Bom, aí, dito tudo isso, eu falei que o ideal é que todos declarem o IR, mas no Brasil você tem a obrigatoriedade de algumas pessoas, na verdade a grande parte da população, e por isso eu vou mostrar para vocês aí no laptop quem deve declarar o IR. Todo aquele que recebeu rendimento tributáveis acima de R$ 28.559,70, teve rendimento isento, não tributado, tributável exclusivamente na fonte acima de 40 mil. E como vocês podem ver, tem vários tópicos. Então, se você está interessado, se você tem que pagar imposto de renda, provavelmente nenhum da turma tem, tirando os professores, porque a gente é de menor e os menores são dependentes. Vocês podem dar uma pausada no vídeo, dar uma lida, que tá bem aí, bem completinho. Leve em consideração que isso é do ano de 2021, porque é a mesma coisa, só que a gente pegou de 2020, que era o que estava disponível. Então, se vocês quiserem, só dar um pause e dar uma lidinha aí. Bom, dito tudo isso, uma dúvida ainda deve pairar na cabeça. O que é preciso colocar na declaração do imposto de renda? E eu vou dizer para você, tudo que o contribuinte ganhou, como salários e pensões e aluguéis, e os bens que ele já possui, como casa e carro. E o que ele pagou, como eu já falei, escola e plano de saúde no ano passado. Porque no ano passado o imposto de renda é feito no começo do ano. Então você sempre vai colocar as informações do ano anterior. E toda a renda arrecadada é direcionada para os serviços públicos, como transporte, hospitais, escolas, ajuda de moradia, de empregos, água. Tudo que vocês podem imaginar é feito com esses impostos de renda. E o Brasil é um dos que mais arrecada impostos durante o ano. E mesmo assim, muita coisa no Brasil acaba sendo defasada, né? Muitas áreas que o governo não investe direito, muito se dá por conta da corrupção, mas isso não quer dizer que dá o direito da população sonegar impostos, porque eles são necessários para a evolução do país. Eu já falei pra vocês acima, eu mencionei, na verdade, um pouquinho sobre as deduções, só que agora eu quero que vocês fiquem atentos a ela, porque ela é realmente importante para reduzir o seu imposto de renda, porque, como eu falei, é importante você pagar, mas não tem necessidade de você pagar a mais do que o necessário. E por isso, algumas coisas são abatidas nessa declaração, como gastos com planos de saúde, médico, e escola, faculdade, essas coisas. E também tem outra coisa que deduz o imposto de renda, que é dependentes. Dependendo da quantidade de filhos que você tem, o imposto de renda é reduzido, porque você tem gastos maiores com eles. Então, gente, relacionado com isso, tem a alíquota, que ela pode ser de dois jeitos diferentes. Ela pode ser uma porcentagem ou um valor fixo, que ela vai ser descontada em cima da base do valor do imposto de renda. Então,
E aí tem a base do valor que é descontado do imposto de renda. Aqui do lado tem uma tabelinha que vocês podem ver melhor. Quanto a pessoa recebe, essa base não é simplesmente o valor que ela recebe. É o valor de vencimento total lá, só que é subtraído as despesas dedutíveis. Aí aqui do lado vocês conseguem ver mais ou menos o valor que a pessoa recebe, desde o mínimo em diante, e a porcentagem, que é a alíquota que a gente acabou de ver, e o valor, assim, em reais, que vai ser descontado na parcela da pessoa. Isso é anual, esse gráfico aqui. Todo ano sofre algumas mudanças, geralmente. Esse aqui é o mais completinho que eu achei, e ele é de 2017. Então, e aí pra gente fazer a solicitação desse imposto de renda, tem um passo a passo que ele tá lá todo escritinho, bonitinho na Receita Federal. Para começar ele, você tem que deixar todos os documentos que a Receita pede de lado, então você deixa tudo separadinho porque você vai usar. Segundo passo é você entrar no site da Receita Federal, baixar o aplicativo da melhor maneira e você escolher lá a solicitação de imposto que você quer. Tem um imposto mais simples e tem o imposto completo. Eu vou falar um pouquinho da diferença dos dois, tá? Aqui tem uma imagem do lado que vocês conseguem ver melhor. O imposto simples é a pessoa que vai colocar lá o valor vai ser analisado, mas não vai ser uma análise assim muito completa, ela vai escrever o valor e ponto. O completo, ele é um pouquinho diferente, porque tem uma análise mais especificada. Então a pessoa vai ver se realmente é aquilo ali. Muitas vezes as pessoas elas preferem, assim, no intuito de pagar menos, escolher o simples. Mas como tem o caso aqui do lado, vocês podem ver, algumas pessoas acabam pagando mais de 100% a mais do valor que tinha que ser pago pelo imposto de renda. Então, às vezes, compensa fazer o completo, porque você paga menos e economiza no seu bolso. Então, aí depois que você fez tudo isso aí, você checa todas as informações, porque depois de enviado, vai estar lá na mão de Deus. Então, você checa tudo antes, vê se os documentos estão certinhos. E é isso, aí você envia a sua solicitação. Todo ano tem um prazo que a pessoa pode mandar essa solicitação até tal dia. Esse ano, de 2021, o prazo foi dia 31 de maio. Só que mesmo assim, se a pessoa não enviou a solicitação até o dia 31 de maio, ela consegue enviar essa solicitação depois, tá? A única diferença é que a pessoa vai enviar a solicitação e vai ter uma multa a mais para pagar. No final do imposto de renda, vai ter uma notificação de lançamento de multa por atraso e um DARF para pagamento. Vocês ouviram agora a palavra DARF. Para explicar um pouquinho melhor, DARF é o documento de arrecadação de receitas federais, então no caso essa multa de atraso que a gente viu agora vai ser gerada uma DARF. Tem aqui um exemplo de uma DARF de imposto de renda simples, aqui na imagem para vocês poderem ver. Não tem nada demais assim, vai a data que você mandou, o tempo que você atrasou e essas coisas que a Receita Federal precisa saber para aplicar a multa. Como a gente viu de diferentes tipos, acontece também da pessoa pagar mais o imposto de renda. E a Receita Federal, na teoria, ela tem um sistema bem certinho e bem complexo. E aí tem a restituição do valor desse imposto de renda. Ou seja, a restituição do imposto de renda é quando a pessoa paga mais, ela paga mais no valor e a Receita Federal devolve o valor que ela pagou a mais para a pessoa. Sonegar imposto, que é uma coisa, um termo assim que a gente escuta várias vezes no nosso cotidiano. Para quem não sabe, a palavra sonegar, ela significa mentir, esconder, omitir algo fiscal, no caso. A gente escuta direto que ciclano sonegou o imposto. Esse é o significado, a pessoa deixar de pagar, a pessoa omitir algum valor. Muitas vezes as pessoas pagam o imposto de renda, mas elas não pagam o imposto, o valor total. Ela tá sonegando imposto mesmo assim. Tem uma coisa na Receita Federal que, termo assim popular, é malha fina. Quando a pessoa cai na malha fina da Receita Federal, muitas vezes é proposital, mas às vezes também pode ser sem querer. É quando o seu imposto, né, sua solicitação, ela fica retida lá, porque tem algum erro de valor, alguma divergência, as informações cadastrais também podem estar erradas e é possível uma fraude também, por isso que fica em análise um tempinho aí para ser verificado direitinho. A sigla CPF, ela significa o Cadastro de Pessoas Fiscais, é um número de 11 dígitos e identifica os contribuintes da Receita Federal, imposto de renda, consegue verificar várias coisas pelo CPF, consegue
ver se a pessoa é contribuinte do INSS, consegue verificar se a pessoa está negativada em algum setor. O CPF ele é bem útil em diversos casos. O nono dígito do CPF ele tem uma característica especial. Os 8 primeiros são assim aleatório e o nono ele demonstra assim a região fiscal que é responsável pela inscrição do CPF, onde seu CPF foi feito. Esse aqui é o meu CPF. A foto tá um pouquinho ruim porque o CPF ele é bem antigo. Eu fiz o CPF antes da RG, antes de qualquer coisa. O nono dígito do meu CPF, o número é 8. E a gente consegue ver que a região fiscal desse último dígito é a região de São Paulo. Portanto, meu CPF foi emitido aqui em São Paulo. Então, foi dado esse exercício pra gente resolver. Pra gente poder entender um pouquinho melhor, vamos exemplificar o exercício. Ele fala que a pessoa ganha 2.100 e corresponde a R$15 de imposto. Por que R$15? Porque a tabelinha de desconto até 1.900 é isento e de 1.900 até 2.800 é 7,5%, mas é 7,5% do quanto ultrapassa. Ou seja, de 1.900 para 2.100 ultrapassa R$200. Então, é 7,5% em cima de R$200. E 7,5% de R$200 é igual a R$15. Agora, partindo para o enunciado, ele fala que a primeira parcela é de 1.900. 1.900 é isento, então a gente vai ignorar. A segunda parcela é de R$900, então a gente faz 1.900 mais 900, que é igual a 2.800. 2.800, o desconto é de 7,5%. Então, a gente vai calcular quanto ultrapassa, que no caso é R$900, a gente vai calcular 7,5% de R$900. E depois a gente vai fazer a mesma coisa, vai pegar esses 2.800 mais 200 na terceira parcela, desculpa. E aí a gente pega o valor que passa, vai dar 3.000, de 2.800 até 3.750 é 15%. Então, a gente agora vai calcular. Aqui no caso, a gente vai calcular o quanto passa. No caso de 2.800 para 3.000, passou 200, então a gente vai calcular 15% de R$200. Depois que a gente fez a conta, a gente descobriu que dá R$30 a terceira parcela e R$67,50 a segunda parcela. Então, a gente faz a soma desse valor e o valor total do imposto aproximado é R$98, exatamente R$97,50. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o exercício. Qualquer dúvida que vocês tiverem, à disposição.